Olá para você que me acompanha neste momento, seja bem-vindo comigo, muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós estamos chegando com a programação Maranhão 360. A Visual TV Web inova mais uma vez com o lançamento do programa Maranhão 360. A Visual TV, emissora local de Grajaú, segue inovando na comunicação regional, após o sucesso dos programas Grajaú em Foco e Grajaú Urgente, ambos com grande audiência em toda a cidade e região. A emissora apresenta agora a sua nova proposta, o Maranhão 360, com uma equipe formada de profissionais experientes e comprometidos com a informação de qualidade. O novo programa chega para ampliar ainda mais o alcance da Visual TV Web. Maranhão 360 promete levar ao público uma cobertura completa dos principais acontecimentos de Grajaú, dos povoados da região, do estado do Maranhão, do Brasil e do mundo. A apresentação ficará por conta de Ailton Assunção e Dejaci Oliveira, já conhecidos do público pelos programas Grajaú em Foco e Grajaú Urgente. O conteúdo do novo programa inclui entrevistas, entretenimento, esportes, notícias e a participação de convidados especiais, com foco na valorização da cultura e das personalidades locais. Na estreia, o convocado especial de hoje é o empresário grajauense, ex-candidato a prefeito, ex-presidente da Câmara de Grajaú, Marinaldo Alexandre, mais conhecido como Marinaldo do Gesso. Então ele se encontra aqui nos estúdios ao lado de Ailton Assunção. Ele será o primeiro entrevistado do Maranhão 360, falando sobre a importância dessa nova programação para a comunicação regional e a sua participação na estreia do programa. A Visual TV Web reforça, assim, o seu compromisso com a informação, a cultura e o desenvolvimento da região. E como eu disse, Marinaldo já se encontra aqui conosco e a partir deste momento eu lanço a minha primeira pergunta ao nosso convidado especial. Em seguida, a Ailton Assunção comanda o restante da entrevista e a gente vai interagindo com o empresário que se encontra aqui conosco. Marinaldo, seja bem-vindo à nossa programação. Eu quero começar a partir de agora lhe perguntando qual a sua opinião com relação a essa nova programação que a Visual TV Web está lançando para Grajaú e toda a região. Boa tarde, Dejaci, boa tarde, Ailton, nosso presidente Vandes, eterno presidente Vandes, que nos acompanha aqui, ouvintes da web, né? Maranhão 360, essa nova plataforma da Visual Comunicação, esse veículo de comunicação muito importante para Grajaú e região, e tem sempre procurado inovar, né, nas suas plataformas digitais a cada dia. O Ailton tem se destacado muito bem, tem feito grandes reportagens aí, matérias importantes de impacto a nível nacional, estadual e nacional, e mostra a credibilidade da Visual Comunicação, né? Por se mostrar um veículo de comunicação neutro, sem bandeira partidária, enfim, isso é muito importante numa polarização política que nós vivemos no nosso país, principalmente nos municípios, né? E a gente vê a Visual Comunicação e essa inovação do Maranhão 360 é uma oportunidade, né, para toda a sociedade de Grajaú, né? Nós temos muitas lideranças que vivem no anonimato, né? Tem pessoas que às vezes passa despercebido e que às vezes é um formador de opinião, uma pessoa que tem muito a contribuir com o Grajaú. Parabéns à Visual Comunicação, Maranhão 360. Eu sou o primeiro, sou pé quente. Com certeza, essa plataforma vai, com certeza, estourar, bombar, que nem diz aí o sertanejo. É isso aí. Boa tarde, Marinaldo. Boa tarde, Dejaci. Boa tarde a você que está em casa. A gente já começa essa edição do Maranhão 360 falando sobre política, Marinaldo. O senhor, portanto, que é um dos pioneiros na política grajauense, está chegando aí, portanto, o ano de eleição para o ano de 2016. Muitos candidatos já começam a fazer articulações. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor é se o senhor pretende pleitear uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. Ailton, boa tarde mais uma vez, né? Deixar bem aqui claro para a população. Nós somos um soldado da democracia. No momento que você entra, né, Vandes, na política, só tem a porta de entrada, não tem a porta de saída. Nós temos aí um compromisso com mais de 18 mil eleitores que foram às urnas na última eleição e depositaram esse voto de confiança em nós. Nós temos um grupo que não está separado, que não apartou, um grupo que está aí à disposição da população de Grajaú. As eleições serão o ano que vem.
Marinaldo do Gesso hoje, com seu grupo, é conhecido por vir de várias eleições, 2 eleições de vereador, presidente da Câmara 2 vezes, disputei uma eleição de vice em 2016, prefeito em 2020 e agora, recentemente, em 2024. Então, nós temos um nome, somos conhecidos, e aí temos que saber qual é o anseio da população, né? De se realmente nós vamos pleitear uma vaga na Assembleia, se nós vamos sair para deputado federal, ou se nós vamos conduzir o grupo a apoiar companheiros aí que possam vir somar e fortalecer cada vez mais nosso grupo e representar bem o Grajaú no contexto geral. O certo é que o ano que vem nós temos uma eleição muito importante, uma eleição onde a sociedade vai escolher seus 42 deputados a nível de Estado, vai escolher 18 deputados federais, que é as cadeiras que nós temos lá em Brasília, e 2 senadores que vai renovar 3/3 do Congresso Nacional. E a eleição de governador, que é uma eleição muito importante, né, que podemos estar quebrando aí um círculo de socialismo e voltar para um círculo mais progressista, e tem uma eleição de presidente da República, né, que os municípios são importantes nesse processo, onde a gente também pode ver que temos bons candidatos de uma corrente política, e da outra corrente política nós só temos um candidato até agora que possa vir disputar com nome de peso, porque não existe outro nome. Então, assim, é uma coisa que a população vai escolher. Grajaú, tenho certeza que o eleitorado, a nossa região aqui, que nós vamos falar da eleição estadual e nacional. Nós não podemos falar só de Grajaú. Temos que falar de Grajaú, região, e de todo o Maranhão, né? Que somos conhecidos de todo o Maranhão. Então, é uma coisa a ser pensada, discutida, né, Vandes? Com um grupo, vamos discutir, sentar, analisar lá para maio, abril, maio do ano que vem, qual será o meu caminho. Nós temos um grupo político aqui, temos base política em São Luís, temos base política em Brasília e temos um partido forte. Então, temos todos os requisitos que preenche e o nome limpo, que não tem impedimento para nós poder concorrer qualquer vaga que nós quiser, assim se for anseio da população. Marinaldo, muito se fala, portanto, do rompimento do grupo Pé de Coco, no primeiro momento em que Dr. Gilson assumiu a prefeitura de Grajaú. O senhor, na sua opinião, portanto, como liderança política aqui no interior do estado, em Grajaú, com seus anos de experiência, esse rompimento do grupo do Pé de Coco em nosso município favorece, fortalece, melhor dizendo, o grupo Marinaldo do Gesso hoje? Olha, aí, nós só vamos ter, viu, Dejaci, esse Paraná aí, daqui mais um ano, passando a eleição de deputados e governador. Como é que vai se comportar aí os grupos políticos, fortalecimento com suas bases eleitoral, deputado estadual, federal, senador, governador, é que nós vamos ter esse diagnóstico. O certo é que nós teremos mais de 18 mil votos, não negociei, não aceito negociar esses votos com ninguém, porque esses votos são uns votos cativados, conquistados. Para onde eu for, eu vou vendo o que é o melhor para o Grajaú. Que é isso que eu vejo na política. Já os nossos opositores aí, todo mundo sabia que poderia acontecer esse rompimento. Ninguém esperava que fosse rápido. Então o Gilson, ele não quis se tornar uma Daiane lá de Bom Jardim, né? Emprestar seu CPF, depois que torra o CPF, aí vem a polícia. Ele não quis, rompeu, sabiamente viu que não ia dar certo lá na frente, rompeu, e agora cabe a eles aí, cada grupo se reorganizar. O nosso está organizado, mas aí só o tempo vai dar, que vai dar essa resposta de se nós se fortalecemos ou não. O certo é que a gente tem que torcer aí, de Dejaci, todos que nos estão nos ouvindo aqui no Maranhão 360. Temos que torcer para o Grajaú dar certo. Nós não podemos torcer para o Grajaú dar errado. Se nós moramos no município e nós torcemos para ele dar errado, para nós estar bem, nós vamos pagar essa conta. Então, quer dizer, nós queremos uma saúde de qualidade, uma educação, infraestrutura. Se tudo isso estiver funcionando, gerando emprego, a cidade estiver bem, segurança, por que é que vai precisar de Marinaldo? Não vai precisar. Marinaldo será só simplesmente um eleitor. Mas se digamos que de nada isso melhorou, como não vinha melhorando, e a população nos chamar, nós estamos à disposição. Mas também, mais uma vez, serei consultado pelo grupo se vale a pena ou não. Agora, Marinaldo, eu quero fazer uma pergunta ainda dentro do contexto de futuro ou pretenso candidato a deputado
estadual, seja como for. Se você se reunir com o grupo e fizer essa decisão, se o Marinaldo sai candidato a deputado, nós já temos aí um deputado que está concorrendo uma reeleição. E corre o risco de, além do Marinaldo, se decidir entrar, outros candidatos querer entrar também. O senhor não acha que isso pode trazer para nós um futuro sem um deputado, tendo que esses votos se dividirem? Não, rapaz, quem vota no Grupo Pé de Coco, vota no Grupo Pé de Coco. Quem vota em Marinaldo é porque não vota no Grupo Pé de Coco de jeito nenhum, né? Isso aí cada um tem que trilhar seu caminho e a gente vê o que é melhor. Quer dizer, nós estamos perdendo a oportunidade aqui agora e nós estamos discutindo a eleição de um para deputado federal, o outro para deputado estadual. Mas quem está no poder acha que manda e é permanente, não quiseram, então agora cabe eles juntar os cargos para lá. Nós estamos aqui no nosso propósito aqui, vamos alinhar para ver com quem nós vamos estar apoiando para deputado, para governador. Tem bons nomes aí, né? Nós temos 2 candidatos aí de centro de direita mesmo, de extrema direita, ou 2 candidatos de extrema direita. Nós temos um candidato de centro de direita aí, muito forte, muito competitivo, está fazendo uma grande gestão lá em São Luís, impecável. São Luís hoje é uma capital hoje que dispensa comentário pelo que vem sendo feito. E temos um candidato de esquerda, né? E aí o Felipe Camarão, com quem tomei um café domingo aí, pós a posse do nosso saudoso bispo aí, estive presente, pediu para me fazer uma visita e recebi, naturalmente. Qualquer um que me ligar, até as convenções querendo conversar comigo, não tem nenhum impedimento. Mas nosso grupo vai sentar e vamos ver qual é o melhor candidato que se encaixa no nosso contexto, que pode estar ajudando nós num projeto futuro, para nós vir apoiar agora um candidato que tenha viabilidade de vencer as eleições. A eleição a gente só sabe quem vence quando passa, quando é a basura. Mas as pesquisas mostram que hoje já tem um candidato bem competitivo hoje, né? Que vem aí sem dizer que é candidato, já lidera as pesquisas. Então tudo isso, né, Vans, vai ser pensado e analisado, né? Laércio Bonfim aqui, vizinho nosso, ex-candidato a ex-prefeito, foi uma figura importante na eleição de 2020 e 2022, né? De extrema direita. Tem a Mariana aqui Imperatriz também de extrema-direita, e desponta esse fenômeno da política maranhense, que é o Braide lá em São Luís, prefeito da capital, a grande ilha, e tem o Camarão, que é vice-governador, que tinha um pré-acordo aí, que sentaria na cadeira do governador para poder ser candidato, mas parece que esse desenho não vai se desenhar, não vai se concretizar, pelo que eu estou vendo nos noticiários. Aí não sabe, até abril do ano que vem, né, porque o governador tem que se compatibilizar, o prefeito tem que também se contabilizar para poder ser candidato. Então, tudo isso são coisas que o tempo... O certo é que nós estamos menos de um ano para essa decisão, porque nós estamos no mês de maio, tem que sair até 4 de abril, saber quem senta, quem não senta, se vai ficar sentado, quem é candidato e quem não é candidato. O certo é que nós vamos escolher um candidato aí a prefeito, de preferência que não venha apoiado já por grupos daqui, porque nós queremos ter nossa independência, nosso grupo. É uma situação, portanto, que exige habilidade, né, dos políticos aqui do nosso município, e principalmente nessa caminhada árdua aí para concorrer às eleições do próximo ano. Marinaldo, hoje o grupo, melhor dizendo, Marinaldo do Gesso, pode receber o apoio do atual prefeito do município, doutor Gilson Guerreiro, para concorrer aí às eleições do próximo ano? Olha, rapaz, você já imaginou o candidato a deputado estadual, apoio de um prefeito de uma cidade importante que nem Grajaú, né? Como seria bom, né? Então seria aí uma luz aí de o Grajaú poder ter 2 deputados estaduais, em vez de só um, né? Unia força, aí 2030 vai estar bem aí já poderia pensar um federal, outro estadual, e a coisa vai indo. Só quem ganha é o município, só quem ganha é a região, porque as coisas boas vêm da política. As coisas ruins também vêm da política. São os políticos que trazem os recursos para nossos municípios. Então, na política existem dois atores. Existe o administrador, que está no município, as pessoas têm que ter muito cuidado, não votar pela emoção, ou não votar pelo como é que se diz, o imediatismo, aquilo que se dá perto da eleição. Você está elegendo um administrador para administrar o que é seu. Isso é diferente, esse é um ator, o gestor do município. E o outro ator é o político, esse é o político mesmo, que vai lá para a Assembleia, que vai lá para Brasília, buscar recurso, negociar ali para poder valorizar aquele eleitorado seu, fortalecer suas bases eleitorais.
Então são esses dois atores. As pessoas confundem o papel de um deputado com o papel de um prefeito. São um papel totalmente diferente, né? Então isso é que a gente tem que ver e dizer para vocês, estou aqui à disposição da população de Grajaú, temos um grupo político, temos um partido político, temos base, tanto em São Luís como temos em Brasília, e estamos à disposição. Marinaldo, uma das coisas que me chamou a atenção, me corrija se eu estiver errado, o nosso querer de toda a população grajaúense, assim como você, é o desenvolvimento de Grajaú, é claro. Mas, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, o senhor, em uma entrevista de rádio, disse que o aeroporto de Grajaú era algo que poderia até ser conversa para boi dormir, ou ele poderia não chegar. O que está acontecendo? Esse aeroporto, esse projeto, existe para o desenvolvimento de Grajaú na aviação ou ele é realmente uma conversa para ludibriar a população grajaúense? Pronto, eu vou fazer aqui um desafio. O Grupo Pé de Coco. Olha um desafio aqui. Por quê? Porque eles estão enganando a população. Como é que nós tínhamos lá 180 hectares, nós temos um plano diretor, com lei de zoneamento aprovado pela Câmara, ele não pode ser mudado a não ser com audiências públicas. Demora a contratar uma empresa para fazer um plano diretor. São Luís está lá lutando há mais de 4 anos para refazer o de São Luís, para autorizar torres maior, porque está sem terreno. Tem área que só pode construir com 4 pavimentos, e eles querem botar 10 e a lei não permite. E tem mais de 4 anos, não foi aprovado aí. Então, como é que nós temos um plano diretor que diz que sentido Formosa, aprovado por eles, mandado por eles, eu regulamentei como vereador, né? Que diz que sentido Formosa está lá na lei, pode pegar zoneamento. Sentido Formosa pode ser construído aterro sanitário e matadouro. Nesse mesmo zoneamento urbano diz, saindo para o arame, pode-se construir o aeroporto, porque lá os ventos é favorável, tudo, tal, tem todo um estudo. Então, quando foi em 2013 para 2014, o governo Roseana, ela pleiteou um empréstimo de 4 bilhões e pouco ao banco BNDES. E o governo federal exigiu que nesse empréstimo se colocasse 5 aeroportos regionais, já em 2013 para 2014. Na época era o Otto Succar, era presidente da Câmara, a gente correu atrás, um senhor lá do Paraná, com uma área bem ali na cabeceira da pista do Josias, indo por Olho d'Água do Urbice, sentido Amarante. Estamos até estadualizando aquela estrada ali para poder o governo do estado assumir aquilo ali. Então, ali foi trocado, feita uma permuta. 180 hectares, porque o cara entende da lei, ele sabe que ali só pode ser construído o aeroporto. Pela lei vigente que está no município. Plano diretor. Pegamos, trocamos em 2 quadras, que estava se criando no Mirante do Falcão, naquela época, o loteamento, trocamos para aquela área. Então, teve o impeachment, teve meio monte de coisa aí teve a eleição para prefeito em 2016, perdeu o governo, Flávio Dino assumiu, esqueceu esse projeto, o terreno foi doado para o Estado, não sei se teve a doação direta, não sei como é que está. O certo é que o terreno voltou para o município. Agora, já agora no governo Brandão, saiu o recurso aí para 10 aeroportos regionais. Quando vai sair uma proposta dessa, eu que sou prefeito, eu sou informado, até porque eu tenho um deputado estadual. O que foi que eles fizeram? Doaram lá o terreno, 180 hectares, pegaram 10 hectares e doaram para construir o presídio de Grajaú. Como é que vai vir o aeroporto para Grajaú agora, nos próximos 2 anos? Se trouxer até a eleição do ano que vem, eu não serei candidato a nada. Se trouxer até a eleição do ano que vem. Agora traga e traga. Primeiro, para se construir o aeroporto em Grajaú, tem que desomologar a pista do Josias. E ele desamologava na época porque era amigo do prefeito, meu amigo. Se não desamologar a pista do Josias, não tem aeroporto em Grajaú. E por que Josias não vai desamologar para eles? Porque ele gastou dinheiro, fez um aterro novo, asfaltou a pista é legalizada, ia iluminar para pousar avião à noite. Só precisava pegar essa rede que vai para o arame ali e fazer um L, como um poste pegava dentro do terreno do aeroporto, o terreno que era para ser o aeroporto, um poste pegava, chegou lá o secretário, irmão do prefeito e o prefeito, e proibiram dele fazer esse recuo da rede de energia. Então, o Grajaú vem sendo prejudicado. Ele não ia falar em aeroporto, não,
Para mim não vem não cola não, porque eu sei da história. Então, quer dizer, Grajaú, pelos próximos 4 anos, pelo menos ao meu entender, não tem previsão, porque até você refazer o plano diretor, até você conseguir a área, e o governo federal liberar outras linhas aéreas, liberar outros aeroportos. Não é assim, gente. Aeroporto não é construir um campo de futebol de poeira, não. Aeroporto tem todo um estudo. Então, Grajaú perdeu a grande oportunidade de nós ter o aeroporto regional. Aquele ali da Expo Agra, ali está invalidado, aquilo ali não tem mais. Ali foi, o ANAC veio aí, a aviação, e não tem condição de pouso ali, nem pouso nem decolagem. Marinaldo, falando ainda sobre política aqui no município de Grajaú, o doutor Gilson, portanto, está prefeito, porém não tem grupo. O senhor, como um político experiente, como é que o senhor avalia a situação de doutor Gilson no primeiro momento? Qual a sua opinião sobre ele? Ele pode fazer uma boa administração, sim ou não? Não, tem tudo para fazer uma boa administração, porque não? Ele enxugou a máquina, ele rescindiu milhares de contratos que tinha aqui em Grajaú e fora de Grajaú, mais de 20 municípios, tinha pessoas na folha aqui em Grajaú, colocada aí pelo ex-gestor aí. Então ele tirou tudo isso aí. E outra coisa, o Grajaú está no CAR, não sei se já tirou, disse que ia tirar até o aniversário da cidade, mas isso aí impede convênio com algumas pastas, a saúde não impede. E outra coisa, o Grajaú é uma cidade que tem uma receita própria, né? Se você pegar a receita de Grajaú, comparada à Barra do Corda, a nossa receita só pede para a Barra do Corda em termos de fundo de participação, porque lá tem mais habitantes. Mas quando você pega o ICMS de Grajaú e compara com o da Barra do Corda, nós temos o dobro do ICMS, né? Quando você compara que aqui em Grajaú, eu estou falando com vocês, e nós temos mais de 200 caminhões carregando aqui dentro da cidade, no entorno da cidade, que tomaram café, que almoçaram, que estão consertando o pneu, que estão abastecendo, que estão trocando a bateria. Então, Grajaú é uma cidade, gente, que tem recursos, tem muito dinheiro. Precisa fazer uma boa gestão. E agora nós não podemos jogar pedra no cara, porque ele está com 4 meses. Entregaram uma gestão para ele verde na questão, desculpa a expressão, por quê? Porque estava fora do vínculo do convívio político, um grande médico, dedicou sua vida à medicina, um grande médico, um grande trabalho prestado, ninguém pode tirar isso. Agora, administrar é dom. Não adianta colocar o menino na faculdade, o jovem na faculdade, para fazer a administração se ele não tiver dom. A administração é dom. Eu faço aqui referência aqui a várias pessoas, empresários de Grajaú, que não têm nível superior e que dão um show em administração. Meu ex-patrão, né, o Josias, um patrimônio, aí começou do zero, comecei junto com eles praticamente. O Adelso, que você vê aí, deu. E tantos outros, né? Que aqui em Grajaú mesmo, daqui ao lado aqui, seu Loyola bem aqui embaixo, 50 anos em casa, né, calçadeira Loyola, né, não tem informação, mas tem um dom de administração. E no serviço público é a mesma coisa, é uma empresa. Ela é uma empresa que ela precisa ser bem gerida, ela dá bons exemplos, até mesmo para incentivar a juventude, o jovem no empreendedorismo. Então, gestão é dom. Se tiver dom, tiver habilidade, vai. Agora, se deixar os outros fazer por si, aí é um fracasso. Marinaldo, se viu muito na rede social e a especulação do povo ficando um ponto de interrogação para saber se procedia ou não. Mas eu faço essa pergunta porque é a pergunta que não quer calar e que todo grajaúense quer saber. O senhor recebeu uma ligação ou uma conversa do prefeito Gilson lhe chamando para se aliar ao governo ou é especulação do povo? Não, é especulação, até porque quando terminou a eleição de maneira civilizada, eu acho que isso tem que acontecer, eu liguei para ele, parabenizei ele pela eleição dele e desejei sucesso. Eu conheço o Gilson desde 93, lá no Piquiá, desde 94, primeiro do que muitas pessoas aqui em Grajaú, né? O CRM dele parece que é 92, é 93, né? Muito jovem, eu também muito jovem lá no Piquiá, ele construindo lá um hospitalzinho lá, no povoado lá, não tinha máquina para fazer a base, eu fiz a base para ele lá, na época. Então, desde aí que a gente se conhece. Então, assim, e a gente vem conversando, conversei com ele na Semana Santa, tal. Então, quer dizer, se as pessoas veem eu conversando com o Gilson, não quer dizer que eu estou aliado com o Gilson, ele é prefeito da cidade, eu sou empresário, ele é pai aqui na cidade, eu também sou pai. Nós somos pessoas que convivem no mesmo lugar. Merciel e Ricardo, nós somos adversários políticos, mas inimigos jamais, onde nós estamos, nós se cumprimentamos, a gente conversa, senta na mesma mesa, conversa. Não tem gente, isso é a maneira civilizada de fazer política. Nós não podemos levar para o extremismo de que você é oposição, você não cumprimenta a pessoa, você não fala. Não, gente, para que isso?
A eleição terminou, desarmou do palanque e deseja boa sorte para que o que venceu a eleição faça uma boa gestão. Não é isso que eu quero, meu negócio é aqui. Se o município estiver bem, eu estou ganhando com isso. Se o município está mal, eu estou pagando por isso. Eu e o Vantes, todos nós, né, Vantes? Todos, na verdade, né? O que nós queremos é que Grajaú possa desenvolver. E por falar em desenvolvimento, Marinaldo, Grajaú está com 214 anos e se a gente for fazer uma comparação com as demais cidades, Grajaú parece estar retardada, até mesmo retrógrada do tempo. Qual o seu projeto para a infraestrutura do município? Como o senhor pretende, portanto, resolver essas essas grandes demandas que temos, principalmente na zona rural de Grajaú, com a péssima infraestrutura, caso o senhor seja deputado eleito nas próximas eleições? Olha, é que eu falei para vocês, são dois atores diferentes, né? O gestor na cidade e o político para buscar o recurso. Só quem pode resolver esse problema de infraestrutura da cidade é o prefeito. Agora ele precisa ter a base política que manda o recurso. Por exemplo, o senador Everton é o presidente do nosso partido, né? Senador muito atuante, foi um dos mais bem votados aqui em 2018. Recentemente o Gilson esteve lá em Brasília e lá me ligaram se poderia receber. Pode receber, senador. E além de receber, ajude o Grajaú. O senhor foi votado aqui em Grajaú. Eu quero o bem do Grajaú. Agora o senador manda o recurso, ele não vem fazer a obra, quem vai fazer é o prefeito. O deputado manda o recurso, não é ele que faz a obra, quem faz é o prefeito. Então assim, mas para isso, você tem que ter bons projetos. Por exemplo, eu vejo hoje muito tardio ainda, parece que já morreu um lá esse ano, ou foi 2, ali naquela ligação do Mirante ao Canoeiro. Uma obra simples de fazer, o município tem recurso para fazer, os deputados têm emenda, que é aquela duplicação ali. Mas aquilo só quem pode fazer é o prefeito, gente. O povo deu uma procuração para o Gilson até 31 de dezembro de 2028. Não adianta querer, até 2028, não adianta. Se vai fazer uma boa gestão ou não, não sei. Mas quem tem que resolver os problemas da cidade é ele. Saúde é ele. A jovem que está ali, grávida do primeiro filho, a mãe mais experiente está grávida, quem tem a obrigação de cuidar é ele. É uma responsabilidade muito grande. Por isso que as pessoas têm que ter cuidado, entendeu? Quem vai cuidar do idoso lá que não tem condição de se tratar? É ele. Quem vai cuidar da estrada via sinal para o sertanejo puxar a sua produção, a sua abóbora, a sua fava, puxar a grande produção em escala? É ele. Então, o prefeito, ele é um pai da cidade. Então, é por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado na hora de eleger, porque as cidades que souberem escolher, aí nós volta ao desenvolvimento, as cidades que souberam escolher, hoje estão bem melhor do que Grajaú. É o caso da Barra do Corda, que já veio de gestões que vinham fazendo alguma coisa, e não é porque não seja aliado, o Rigo Teles pegou a gestão andando, deu continuidade e Barra do Corda está bem, tem seus problemas? Tem, né? Então, Taipava vem aqui, meu amigo Júnior, tem dado um grande exemplo. Também, não é porque o prefeito aqui do Arame, né, o seu Pedro Fernando também, o Arame também tem melhorado muito a infraestrutura. Sítio Novo dispensa comentário, os 8 anos de João Piquial, um grande prefeito, passou por Coelho, Zé Coelho vem mais 4 anos. Você vê, hoje nós temos inveja e na estrada via sinal do Grajaú, quando chega no Sítio Novo, no município de Sítio Novo, você já conhece, a estrada já muda. Aqui não é mais Grajaú não, aqui já é Sítio Novo. Porque você, toda estrada, pontes de concreto, tudo mais. Então assim, o povo teve lá o entendimento de que deveria quebrar um círculo de muitos anos, e colocou aqui, nós continuamos no mesmo ciclo de 40 anos. O Gilson, queira que não, é uma continuação da gestão Pé de Coco. Rompeu politicamente, mas o povo elegeu um candidato do grupo Pé de Coco, né? Então o rompimento aconteceu politicamente, mas a conduta de administração talvez possa ser a mesma, né? Aquela coisa paliativa, sem muita visão, sem olhar para um setor que emprega milhares de pessoas, que coloca milhões na economia todo mês. Só para vocês terem ideia, Cefem, pode puxar aí no site da agência de mineração. A empresa que mais recolhe Cefem, imposto de mineração da Gepsita, no Brasil, é aqui de Grajaú. Se você procurar por gestor, aí não sabe. É a agência integral. Nós temos mais 3 colocadas. Nós temos a Gesso Teams, nós temos Gesso Nordeste, e nós temos a Bengesso. Então, ou seja, entre as 10 empresas que mais recolhe Cefem, imposto de mineração da Gepsita, as 4 são grajaúenses. Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande.
Então, se um município desse ele for bem administrado, eu espero que ele faça uma boa gestão, com certeza daqui a 4 anos ninguém é empresário de Marinaldo, ninguém vai querer voltar para trás, entendeu? Vai querer andar para frente, e é isso que a gente quer. Marinaldo, a gente sabe que o senhor é empresário do ramo gesseiro, você acaba de falar nessa questão do gesso, e a sua empresa é uma das que mais alimenta famílias na cidade de Grajaú. Falando de futuro, daqui para frente, o Marinaldo sendo candidato a prefeito de Grajaú, se reelegendo, você trará o desenvolvimento através de indústria? Você acha que os jovens grajaúenses estão aí na situação que está e a cidade não tem alavancado porque justamente falta essa oportunidade, investimentos de empresa por parte da prefeitura para gerar emprego? Olha, você para poder atrair investimento para uma cidade, você tem que fazer o dever de casa. É coisa mais simples. São a receita com 4 itens. Primeiro, empresário nenhum, ele vai sair de São Paulo, do Rio Grande do Sul, até mesmo do exterior, para investir numa cidade que não tem uma educação de qualidade. Como é que ele vai gerar 500 empregos aqui e vai ter que custear a educação dos filhos do seu colaborador? Então, o primeiro passo, você tem que melhorar a educação. Nós temos bons gestores, o governo federal, o mesmo dinheiro que manda para Grajaú por aluno na sala de aula, manda para qualquer lugar do país. Então, o Nordeste vem até mais, né? A segunda coisa é saúde. Ninguém vai investir numa cidade que as pessoas ainda ficam na fila para uma cirurgia de hérnia, de apendicite, de tal, que tem que buscar um vereador, tem que buscar um aliado político para conseguir uma cirurgia letiva, a coisa mais simples do mundo, né? Ninguém vem investir, então você tem que fazer o dever de casa. A terceira coisa é infraestrutura. O empresário chega numa cidade que ela é suja, cheia de buraco, não tem sinalização. Ele diz, que cidade é essa? Eu estive no Sul, eu me encantei com a cidade do Sul. Fui passear no Sul, ganhei um presente aí de um passeio aí, e fui, e me encantei lá. Quem vai ali diz, rapaz, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou morar aqui, né? Já no interior nosso, aqui no Nordeste, principalmente, no Norte, há essa cultura de as pessoas, dos gestores, não cuidar da cidade, então você não atrai investimento. Eu dou exemplo de Balsas ali. Balsa, o doutor Eric, do meu partido, do nosso partido, do PDT, é um dos únicos médicos, poucos médicos, que fez uma grande gestão como prefeito, mas já vinha de administração privada, né? Então o Eric pegou Balsa, um caos como era Grajaú. Entregou Balsas, só você vendo, uma cidade modelo. Entregou sendo a 3ª receita do estado do Maranhão. Uma das maiores empresas na área de etanol do Brasil, da América Latina, está instalada lá, falta mão de obra em Balsas. Balsas não tem galpão para alugar, Balsas virou hoje um canteiro de obra e um celeiro para o desenvolvimento. Mas ele fez esse requisito. Aí ele fez a coisa mais importante depois do dever de casa. Foi desburocratizar. Dejaci, Ayrton, chega lá, eu quero montar aqui um galpão, lá na gestão dele. Eu quero montar aqui um galpão para vender peças para trator. Vamos procurar área para você agora. Ia lá no Vantes, nos empresários, essa área que lhe serve, então negocia a área. Você entrega a escritura que eu vou lhe entregar o alvará de construção. O empresário não ia na prefeitura tirar um alvará de construção. Me entrega a escritura que eu lhe entrego o alvará. Você paga as taxas, tal. E assim vai. Você precisa de que mão de obra para cá, para a sua loja? Daqui a 6 meses eu quero funcionar, eu preciso de tantos atendentes, tal. Ia no Senai, capacitava. Quando o empresário ia abrir a loja, já estava lá o funcionário capacitado. É assim que se faz. O empresário não dá conta de bancar tudo, nós já bancamos com nossos impostos. Você vai investir numa cidade que não oferece nenhuma vantagem? Não vai. Então, Grajaú tem tudo para ter o que está tendo lá em Balsas, porque nós estamos, 160 quilômetros da ferrovia Norte-Sul para transportar grão, que é o maior gargalo hoje do agronegócio brasileiro, chama rodoviário transportar grão. Tem região do Mato Grosso aí que transporta a 2.000 quilômetros de distância o grão, passa para cá, por aqui. Então, quer dizer, nós estamos a 160, nós estamos a 560 do maior porto intercalado do mundo para navio brasileiro. Trabalhei no porto do Itaqui. Nós temos hoje um combustível R$1 mais barato, estou dizendo bem aqui. Pode pegar o preço do combustível aqui em qualquer posto de Grajaú, óleo diesel, e lá em Balsa, que lá é R$1 mais caro. O óleo diesel corresponde a 25% do custo da agricultura, praticamente, que são máquinas pesadas. Então, Grajaú tinha tudo para acelerar. Mas na hora que o desenvolvimento chegou em Grajaú em 2010,
o país crescendo a 7%, o PIB a 7%, crescendo mais do que muitos países. A Suzano ensaiou em montar uma extensão, não sei o que falou, falaram até em uma ferrovia, eu vim para cá e realmente era para ter vindo. Criaram o grupo que rachou aí, criou um imposto de R$ 150 por hectare para plantar um hectare de soja, de milho, de algodão ou de eucalipto, até mesmo de capim para criar gado. R$ 150 por hectare. Quem derrubou essa lei? Marinaldo do Gesso, que era vereador na época. Entrei aqui com o sindicato, com tudo, fui até São Luís, derrubamos em São Luís. Quando o Otsuka assumiu, a primeira coisa que eu pedi foi para ele revogar a lei, revogou. Se o tribunal, quando foi dar a lei como inconstitucional, ela já não valia mais nada. Mas criou um mal-estar e como é que se diz? O empresariado vê Grajaú com maus olhos. Eu vou investir 50 milhões numa cidade, depois o prefeito vai lá, muda a lei na Câmara, aumenta o imposto, cria dificuldade, e aí o cabra está instalado, não pode sair. Né? Então, tem que ter credibilidade. O prefeito, para poder atrair empresário para a sociedade, tem que ter credibilidade. Aí é onde eu digo para vocês que os dois atores são diferentes. Tem que ser gestor, tem que ter compromisso e credibilidade junto à classe empresarial. Né? O povo não me quis, tenho que entender, né? Mas tenho mais de 18 mil amigos e amigas que eu devo satisfação e explicação no contexto político. Marinaldo, como é hoje, portanto, a ligação do senhor com o atual governo do Estado, Carlos Brandão, que tenta aí, portanto, continuar, digamos assim, com uma cadeira no poder e apoiar os seus respectivos candidatos? O Marinaldo do Gesso apoia o governo Carlos Brandão? Não faço parte do governo, até porque ele veio aqui e disputou uma eleição. É o primeiro que eu já vi na história que está em Grajaú, um governador chegar e se impor uma eleição municipal. Né? Não é papel de governador. Quem ganhar para prefeito, você chama para conversar, senta. Não tenho nenhuma ligação. Né? Sou hoje superintendente do Centro das Indústrias do Estado do Maranhão, ligado à FIEMA. Tenho todos os trampos no governo, mas institucionalmente. Né? Porque ele é empresário como eu também, ele entende que a política tem os dois caminhos. Situação ou oposição. Não tenho nada contra o governo do Estado, até porque nós somos parceiros aí em projetos de desenvolvimento. Por exemplo, estive em Pernambuco agora, lá no Senai de Pernambuco, juntamente com Juarez do Senai de Imperatriz, tentando trazer a metodologia, o que está sendo implantado no Pernambuco para o Maranhão, que nós aquecer nossos fornos a gás. Nós temos aqui uma das maiores reservas de gás, maiores postos de gás aqui em Santo Antônio dos Lopes, 300 quilômetros de Grajaú. Hoje já tivemos uma reunião pela manhã, está no Instagram nosso aí, com um representante da empresa da Eneva, fazendo um levantamento de quantas empresas tem em Grajaú, para ver os custos. Isso é um processo lento, mas eu acredito que não tem retorno daqui a 5, 6 ou a 10 anos. A matriz energética que nós vamos ter que queimar para calcinar gesso em Grajaú, a Gepsida nós temos aí para mais de 50 anos, será esse caminho aí. Eu estou fazendo a minha parte como empresário, como cidadão que quer ajudar o Grajaú. Tudo que tem em Grajaú em relação a desenvolvimento através do gesso, aumento de capacidade, geração de emprego, qualificação, tem a nossa participação. Né? Tem a nossa participação. Né? Então, assim, ninguém chega para dizer. Quando eu comecei a minha fábrica de placa no Canoeiro, um terreno doado pelo Adelso, eu só cobria a metade do galpão. Mas aqui em Grajaú, um plaqueiro fazia 100 placas por dia, batendo gesso manual, mexendo com aquele mexedor de fazer bolo. E eu cheguei e disse para o cara, eu vou trazer um plaqueiro que vai fazer 300 placas por dia. E é menor do que ti. Eu acho que o Magno Cearense, quando estiver ouvindo essa matéria, ele vai rir. E os caras, rapaz, pernambucano é bicho que mente. Né? Onde é que o cara vai fazer 300 placas? Só se ele for um monstro. Tal. Aí eu trouxe um bebezinho, um rapazinho pequenininho, não dei conta de cobrir o galpão todo, só era metade, fiz um quartinho para ele, Dourinha cozinhava lá em casa, levava comida para ele. Cara profissional. Então, quem inovou placa manual em Grajaú para 300 placas foi nós. O plaqueiro foi 300 placas por dia, 350, né? Então, quem está me ouvindo aí, mais antigo, como João Carlos, hoje que é mototáxi, a turma aí, sabe disso. Quem inovou trazer os primeiros carrosséis para Grajaú, para fazer placa automatizada? Nós fomos os primeiros a implantar, eu, Adelso e Arnaldo, né? Trazendo esse conhecimento lá de Pernambuco, essa tecnologia. Então, tudo isso que tem em Grajaú, distrito industrial, bem implantado, rede de água, até energia, asfalto, extensão, até diretória. Tudo nós que trouxemos quando nós fomos presidente do Sindicato do Gesso, com apoio, lógico, de todos os empresários, Raimundinho, Adelso, Josias,
Carlinhos Araújo, mas a gente sempre esteve à frente de tudo isso. E agora conseguimos, vamos conseguir para esse ano ainda, um grande laboratório. O que é que acontece? Nós produzimos gesso em Grajaú, mas para nós fornecer gesso para uma construtora, nós temos que ter um certificado que esse gesso tem qualidade, tem resistência e atende às normas técnicas da BNT para poder as construtoras comprar. Nós temos que pegar esse material aqui, placa, bloco, gesso e a pedra de gesso, e levar para o Pernambuco, lá para Aripina, para poder, o único laboratório que tem que faz é lá fazer essa análise. Olha o custo que nós temos. Eu, da FIEMA, lá no Centro das Indústrias, levei esse conhecimento para o Edilson Baldez, nosso presidente da FIEMA, e ele de prontamente chamou o Senai, que é ligado à FIEMA, e determinou que Grajaú tem que ter um laboratório. Então nós estamos trazendo já esse laboratório. É uma luta só minha? Não. Nosso sindicato tem o presidente Joeda, manda um abraço, está se recuperando problema de saúde lá em Imperatriz, e todos os empresários. Mas se não tiver alguém pedindo, cobrando, não vem. É a mesma coisa da administração pública, do gestor do município. Se ele tem uma emenda, empenha, mas se ele não fizer o dever de casa, tirar as certidões, correr atrás, não vem. Porque o recurso é limitado. Então você tem que correr atrás. Então nós temos que correr atrás. Nos próximos anos nós vamos começar a implantar uma planta nova. A minha fábrica de gesso é muito ultrapassada. Eu brinco, Wanderson, quando eu comecei, a de placa só dei conta de cobrir a metade do galpão. Quando eu comecei a de gesso também, eu só dei conta de cobrir a metade do galpão. Inaugurei com churrasco. Não dei conta de cobrir, mas inaugurei com churrasco já funcionando. Por quê? Porque eu fiz um projeto para o banco de R$750 mil na época, o banco liberou 250. Como é que os outros 500? Como é que faz? Tive que pegar minha caminhonete de andar com a família, troquei em ferro velho e construí, persistir e construir. Só que hoje está uma fábrica, na época era uma fábrica moderna, mas a coisa vem se aprimorando, né? E qual é a dificuldade que nós temos de modernizar as fábricas em Grajaú? Mão de obra aí. Mão de obra. Nós precisamos automatizar nossas fábricas para o futuro, e nós não temos eletricista em Grajaú que mexa com automatização. Se tiver um ou dois, eu conheço só o Lázaro. Como é que ele vai dar conta de mais de 20 empresas automatizadas, dando problema toda hora? A nossa energia não é de qualidade, dá muito pico, muita oscilação. Então, enfim, é uma série de gargalos que nós temos que resolver e que nós precisamos do governo do Estado. É por isso que não sou aliado, mas nós somos parceiros no desenvolvimento. Nós precisamos do prefeito, não somos aliados, mas nós temos que ser parceiro, iniciativa privada e poder público, para poder a população usufruir desses benefícios, dessas parcerias. Marinaldo Ailton falou agora há pouco questão do apoio ao governo do Estado. Eu vou para a esfera federal. Com relação ao senador Everton Rocha, Marinaldo do Gesso ainda continuará com o Everton Rocha ou vai trilhar outro caminho? Não, rapaz, Everton Rocha não é só um senador para mim. É um amigo, um irmão, não é qualquer um que liga para senador. Senador aqui no Maranhão, você só via de 8 em 8 anos e você não conseguia falar depois que você votava. E o Everton é um senador que a gente liga, atende, manda mensagem, responde. Você manda as demandas, não precisa ir lá em Brasília. Ele mesmo resolve para nossos companheiros aqui, principalmente na área da mineração, muitas coisas aí. O gargalo aqui dessa BR-226, Grajaú, Porto Franco, isso eu tenho conversado com ele desde janeiro. Parece que a empresa já se instalou, já está começando a tapa-buraco, vai refazer essa estrada todinha. É um senador muito atuante que tem trabalhado. Foi uma pena que passou 6 anos do ex-gestor aí, e o ex-gestor nunca bateu na porta dele para pedir ajuda para Grajaú. Então, se o recurso é pouco, são 217 municípios, um senador, ele vai atender quem chega primeiro. O Gil já esteve lá, já há uma sinalização de ajuda para Grajaú, não sei se é na saúde, se é na infraestrutura, na educação, mas já há uma sinalização. Então, é um senador muito atuante, jovem, participativo. O Grajaú ganhou muito com a eleição do senador Everton, e nós vamos, com certeza, estar junto nessa reeleição dele. Vamos esperar aí uma composição a nível de Estado. Ele tem sido convidado a fazer parte da base do governo há muito tempo, mas por ter disputado uma eleição, também é o meu caso, ter disputado uma eleição a nível de governador, ele achou mais prudente aguardar um pouco e até abril do ano que vem deva se desenhar com quem ele vai compor a chapa, porque é uma chapa majoritária, senador, né? São governador, vice e os 2 senadores que esse ano. Então, bora aguardar. Eu vejo uma eleição com bons nomes, né? Se o Brandão sair da cadeira e o Camarão assumir, Camarão é o candidato a governador naturalmente, né? Com a força aí
que tem o assistencial, o socialismo aí no Maranhão, a força que tem o governo federal, e ele na cadeira é um candidato que se mostra sentado na cadeira competitivo. Se o Brandão for até o final e já se sai aí 90%, que será o sobrinho, aí nós teremos uma disputa bem disputada, porque se o prefeito de São Luís realmente disser que é candidato, é um candidato competitivo, e a tendência da classe mais de centro, ou de direita ou de esquerda, é acompanhar ele, porque vem fazendo uma grande gestão, e eu vejo o Braide como um grande gestor. Marinaldo, entre esses candidatos, portanto, que são cotados aí para sair como portanto, governador do estado, na sua opinião, qual está mais sendo, qual o melhor, portanto, que pode aí assumir essa cadeira, tenha mais um preparo para sentar ali realmente na cadeira de governador e trazer projetos para o Maranhão para o desenvolvimento, apesar do Maranhão continuar ainda na pobreza, apesar do Maranhão ter muitos recursos naturais, mas esse déficit continua crescendo. Na sua opinião, quem está mais preparado para assumir aí essa cadeira? Olha, dos 4 candidatos, são bons candidatos. Eu não tenho muita ligação, não sei, o sobrinho do governador. Mas o Felipe Camarão, ele vem da esquerda aí, né? É um candidato que foi secretário de Educação do Estado e foi bem avaliado pelos educadores, pelos alunos, por pais. Fez uma grande gestão na educação como secretário. É vice-governador tem suas limitações, né? A gente sabe que tem suas limitações, né? E do outro lado vem Laércio Bonfim aqui, São Pedro dos Crentes, cidadezinha pequena, um médico, mas o seu eleitorado, ele é limitado por se mostrar um candidato de extrema direita, né? Então, quer dizer, chegou a 30% do eleitorado em 2022, mas agora se desenha o candidato Braide, né? Um candidato de centro, que se dá bem com a esquerda, se dá bem com a direita e está fazendo uma grande, por isso está fazendo uma grande gestão, não polariza, aonde vem se destacando bem. Se demorar o governo do estado a tomar uma decisão, colocar o pé na estrada e só vai colocar o ano que vem, aí talvez seja tarde demais, porque o Braide nunca disse nem que é candidato e já desponta aí com 35% nas pesquisas. Laércio com 15% já vai aí para 50%. Roberto Rocha, que é de direita também, vem aí com 10%, 9%. Então, eles têm 60% hoje, né? Quando você junta os votos do candidato da base do governo, está patinando em menos de 20%. Então, e o eleitorado não está muito indeciso, já está bem definido para onde é que quer ir. Então, o desenho hoje que a classe política faz lá em São Luís é que estão deixando para a última hora, e aí talvez seja tarde, porque um candidato que desponta bem nas pesquisas, que nunca disse que é candidato, não disse ainda que é candidato. E quando ele disser que é candidato? E quando partir para a campanha? Né? Quando partir para o embate político, estiver frente a frente nas câmeras de televisão, com seus opositores, o que é que você fez? Eu fiz isso, isso, isso. E você fez o quê? Aí começa o negócio. Né? Então é bom para o Maranhão. Eu vejo que qualquer um dos 4 que for aí são 4 candidatos jovens, né? A gente... Isso aí é um julgamento que vai ficar na mão da população. Eu vou escolher um e vocês vão ser o primeiro a saber. Né, mas o que é que nós vamos? Muito bom. O Ailton vai falar da caixinha surpresa agora, né? Caixinha surpresa. A caixinha surpresa aqui, Ailton. Nessa caixa que está na mão do Dejaci, para você que está em casa, nós temos aqui dentro do Maranhão 360 o nome de algumas personalidades políticas de Grajaú. E a gente vai saber quem o Marinaldo aprova, quem ele aplaude ou quem ele deleta. Vamos lá, Dejaci, vamos saber. Lá, eu vou sacudir a caixinha aqui e eu mesmo vou... no contexto político, no né? Contexto não político. Pessoal, não familiar, não empresarial. Nós temos também nomes de pessoas influentes também da cidade, importantes, que... No contexto político, a gente quer saber o porquê. Se aprovar o porquê que aprovou e se deletar o porquê que deletou. A população está entendendo, porque eu me dou bem com todo mundo, né? Eu só não concordo com a maneira de alguns políticos aqui, né? Aí você vai tirar o nome, vai ler o nome e vai dizer se aplaude ou se cancela, que é para poder... Olha aí, vamos ver. Político. Marinaldo do Gesso, isso aqui é o bato Marinaldo do Gesso. Deu sorte, viu? Isso não vale. O próprio Marinaldo do Gesso. Então, eu coloco aqui de ladinho, vamos sacudir novamente, porque esse aqui era quando, o seu nome incluído aqui é para quando vinha outra personalidade. Né? Vamos lá.
Carla Franco. E aí, o senhor aprova as ações da Carla Franco enquanto secretária ou o senhor simplesmente deleta? Não, eu nem aprovo nem deleto. A Carla Franco é uma jovem, né? Mãe de família, tá aí numa empeleitada muito grande, é uma experiência nova para ela, né? Que ela veio de uma outra secretaria da gestão e pegou agora uma nova secretaria aí na gestão do Gilson. Então é muito cedo para você avaliar e dizer se aprova ou não aprova, se deleta ou não deleta. A gente deseja sucesso para Carla, né? Carla é filha de um grande amigo meu, neta de um grande irmão que a gente toma café todo dia lá no Seu Pimba, mas nem por isso eu devo aprovar ou desaprovar. Eu desejo que ela tenha sucesso, porque aí vai incentivar mais jovens a entrar na política. Foi candidata a vereadora, bem votada, não teve êxito, né? Então, mulher, mãe de família, que isso é muito importante, a presença das mulheres na política. Então, desejo, Carla, para você, sucesso, que Deus ilumine você. Eu quero aproveitar, Marinaldo, desse momento da secretária de comunicação, a Carla Franco, como você disse, é uma jovem, e da gente convir que ela vem recebendo muitas críticas do público grajaúense. Mas eu quero lhe perguntar, você, como político que conhece, qual a dica? Ou seja, assim, o que você diria a Carla Franco para que ela possa desenvolver um trabalho ainda mais brilhante? Uma dica de conhecimento para que ela pudesse desenvolver esse trabalho. Dejaci, quem tinha que responder essa pergunta era Dejaci e aí, né, que são jornalistas, né, são da comunicação, né? Então, isso que eu falei, ela pegou uma nova empeleitada. Então, assim, eu acho que a Carla ela tem que se iniciar e estar próxima de pessoas como vocês, como o Gordinho, como o Val, né, como todos os outros aí, comunicadores aí, que faz a comunicação de Grajaú. Porque a comunicação, eu tenho ela como um quarto poder. Ela influencia muito, para o bem e para o mal. Então, assim, não é que vá amordaçar a comunicação de Grajaú. A comunicação de Grajaú ela tem que ser dinâmica, vocês têm que ter o espaço de vocês, o Val tem que ter o espaço dele, Toninho do Som tem que ter o espaço dele, tem que valorizar a nossa mídia local, os influenciadores. Então, não ter barreira, que vai fazer um grande trabalho. Por quê? Porque nós temos que incentivar, e principalmente vocês aqui de Grajaú, olha um estudo brilhante desse aqui, uma estrutura dessa, né? Eu estava até brincando, na Globo os caras ficam lá lendo no jornal hoje, no celular, vocês aqui com um aparelho moderno aqui, que eu nunca nem tinha visto, né, Vandes? Então, assim, precisa ela chamar o prefeito, chamar ali a assessoria e estar mais próximo de vocês. O sucesso da comunicação depende muito de uma secretaria, dos parceiros. E eu vejo vocês como grandes parceiros. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver agora o próximo nome aqui a ser escolhido. Até porque nenhuma administração se faz sem diálogo, não é mesmo? Exatamente. Vamos lá? Ana Priscila. Ana Priscila. E aí, Marinaldo, o senhor, portanto, aprova as ações da Ana Priscila como secretária, chefe de gabinete do atual gestor municipal de Grajaú, ou o senhor, portanto, cancela? Olha, eu desejo para a Ana Priscila sucesso. Ela está numa empeleitada aí, né? Não conheço pessoalmente, né? E também não estou muito ligado na questão da gestão. Estou mais focado aos negócios nossos da família, viajando muito, né? Então, quer dizer, são 4 meses e alguns dias de gestão. Então, a Ana Priscila, para analisar ela, eu queria pedir para vocês eu voltar aqui no final do ano, porque aí, né, Vandes? Eu e o Vandes aqui e a gente faz, né, esse bate-bola aí. Porque todas essas perguntas que vocês estão fazendo para mim em relação à gestão, é muito cedo para mim dizer se eu te aprovo, se eu não aprovo, se eu deleto, se eu não deleto. Eu estaria fazendo um julgamento precipitado, né? Quer dizer, ela pode surpreender, porque na gestão, você dá a dose amarga agora para você ter o resultado lá na frente. Então, gestão é assim, né? Exato. Então, eles pegaram a gestão, tiveram que refazer de novo, porque na transição montaram um governo, houve esse apartamento aí, eu acho que apartou mesmo, trincou, não foi para apartar, e aí eles estão se reinventando aí. Quer dizer, não sei se vem com alguma experiência administrativa já de gestões públicas de algum lugar, mas vamos dar o tempo ao tempo e torcer para dar certo, tá bom? Muito bem.
Sacode essa caixa, Dejaci. Nós vamos para... São quantos papelzinhos mais ou menos? São 4, vamos lá. São 4 papéis. Falta... Sacode essa caixa aí para sair algumas pessoas. Deixa eu... Vê se cai um político aí. Ei, Vandes. Vê se cai um político aí. Vê se cai o Vandes. Vamos mexer mais que é para não... Muito bem. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Vamos ver se cai alguém aí. Simone Limeira. E aí, Marinaldo, o senhor aprova as ações da Simone Limeira, que tentou durante muito tempo, inclusive, sentar na cadeira da Prefeitura Municipal, ou o senhor deleta? Olha, a Simone aqui, eu tenho um apreço muito grande por ela, como mãe de família, como empresária, né? Imigrante como eu, que foi recebida por todos os grajauenses, mas politicamente eu deleto. Politicamente, por que o senhor, portanto, cancela a Simone Limeira, Marinaldo do Gesso? O porquê, portanto, desse cancelamento? Olha, você sabe, eu acabei de falar que eu tenho aqui um irmão, um amigo na política, o senador Everton Rocha. Você olha que na minha última eleição aqui, o senador veio, fez o que fez, e se esforçou, tudo mais, um senador da República. A Simone, ela levantou uma bandeira, e o Grajaú colhe por isso hoje, a gente não só pode fazer as críticas, entendeu? Com Flávio Dino, trouxe Flávio Dino para cá, apresentou um candidato novo em 2006, deputado federal, que dispensa comentário, onde ele passa. Realmente a gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas é um maranhense e aonde passa tem deixado aí a marca do que é preparado, um homem estudado, um homem tal. Então o Flávio Dino trouxe aquela faculdade ali, a UFMA, pedido da Simone, ela apoiando, e aí vem toda uma história, né? Foi candidato em 2008, né? E eu me elegi vereador, uma vez votado, e ela, em seguida, em 2012, apoiou o Otsuka aí numa conjuntura aí para poder ganhar a eleição, mas 2014, por falta de habilidade política, você tem que ter habilidade política, Flávio Dino se elegeu, em vez de contribuir com o Grajaú, pedir para o governador receber o Otsuka, não. Foi perseguir o Otsuka, aí com isso atrapalhar o município, convênios que vinham sendo feitos, vocês sabem que foram feitos quase 60 quilômetros de asfalto em Grajaú em 2 anos, tudo ia bem, e aí com essa ruptura aí, o Grajaú teve esse retrocesso, e tiveram de ir atrás do Messial, como Salvador, que já foi outro atraso também, culpa dela que não teve habilidade, né? E naquela época ali, teria que ter tido habilidade, né? Aí 2016, sem nenhuma chance, colocação nas pesquisas para ganhar a eleição, chegaram aí, impuseram uma eleição de qualquer jeito aí, tiraram nós da disputa, fui serviço para poder tentar ajudar, remediar, não deu certo. Então, e aí passou 8 anos de Flávio Dino sempre teve a Simone como uma irmã, mas se perdeu pelo caminho. Porque um governador do estado, se ele botar a mão no seu ombro e dizer que você vai ser prefeito da cidade, você é prefeito da cidade. Né? Você é prefeito da cidade, por exemplo. Nós temos um exemplo de Imperatriz. Imperatriz ali, a Mariana, um município independente, um município rico, a segunda economia do estado, e a Mariana tinha tudo para ganhar a eleição. Tinha tudo. Né? Mas o Brandão foi lá e botou a mão no ombro do Rio do Amaral e disse que queria ser prefeito de São Luís. Se mudaram para lá 10 dias, e ganharam a eleição, com a diferença pouco, mas ganharam a eleição. Então foi isso que não aconteceu em Grajaú, não aconteceu em 2016, na eleição dela comigo, e não aconteceu em 2020, que disseram que estavam me apoiando. Então a Simone perdeu esse time aí na política, de ser protagonista, de ter sido eleita, de ter sido deputada estadual, né? Por exemplo, dá um exemplo para vocês, 2018, no auge do Flávio Dino com 70% de aprovação, 200 e tantos prefeitos com ele na reeleição dele, né? Ganhou no primeiro turno. Se eu sou irmão de um governador, pelo menos de consideração, rapaz, eu quero ser deputado, né? Ou você me bota deputado ou para a oposição. Então, não. Se conteve com emprego na Assembleia, deixou nós tudinho aqui a ver navio. Eu e todo o grupo que terminou a eleição em 2016. Ela deixou nós a ver navio pelo um cargo na Assembleia para apoiar o presidente da Assembleia, o Telino Neto. Então, não tenho nada contra. Minha amiga, vocês vão ver amanhã ou depois tomando cerveja com ela em algum lugar. Mas tu deletou Simone, mas no contexto político. É uma narrativa que eu estou fazendo, é uma crítica como cidadão. Estou dando exemplo aqui, coisas reais.
2018, Simone deixou de ser deputada estadual de Grajaú. A eleição dela era dada como certa em todos os corredores da Assembleia. E ela simplesmente optou pelo emprego, pelo emprego na Assembleia, né? Não teve... É lógico, tinha saído de uma eleição de prefeito, como eu tinha saído de vice, mas a dificuldade você enfrenta, você passa por ela. Eu acabei de sair de uma eleição de prefeito aí, eu enfrentando uma dificuldadezinha, mas logo está tudo resolvido, né? E se tiver um chamamento para 2026, eu sair candidato a deputado estadual ou federal, se a conjuntura política mostrar que é viável, digamos que eu venho aí com um candidato a governador que me dê estrutura aqui, para nosso grupo, né, Vandes? Nesse arco aqui de mais de 200 mil eleitores, a gente sair, por que é que eu vou dizer que não? Agora eu não vou impor. Não vou impor, sacrificar o grupo mais uma vez. Não vou fazer isso. Então, assim, a Simone tem minha admiração como mãe, como cidadã, como amiga, mas politicamente ela perdeu o time. Está aí hoje como secretária do Gils, desejo sucesso. Está numa secretaria onde tem tudo, se quiser, e dá para fazer um grande trabalho, né? Que é a ação social, onde as pessoas aqui em Grajaú passam fome, sofrem muito, né? Nós temos a questão dos nossos irmãos indígenas aí, que é preocupante, né? Mas não só isso, o alcoolismo, a droga, né? Essa juventude sem emprego. E a ação social é muito importante nesse contexto aí, se juntar o SEBRAE, o SENAI, e nós ocupar a mente dessa juventude aí. A Simone, como cidadã, boa sorte. Politicamente, eu fiz essas críticas aí construtivas. Vamos lá. É o último. O último. O último. Vamos lá para o último, para saber quem é que vai sair, se é uma personalidade da cidade ou se é outro político. Raimundinho Assunção. Raimundinho Assunção. Esse é até um carinho especial, né? Porque é meu parente, Marinaldo. É a história, né? É, tem muita história já? de Grajaú. Já está quase, se eu não me engano, está 96. É um Raimundinho Assunção aqui. Aproximadamente. Vamos lá, Marinaldo. Então, Raimundinho Assunção como uma verdadeira biblioteca de Grajaú. Eu nem imaginava que o nome dele iria sair aqui, viu, Dejaci? O senhor aprova ou o senhor deleta? Não, aqui tu é doido, que só é elogio, rapaz. Primeiro, para passar dos 90 anos, né, tem que ter muita persistência, ser bem cuidado, né? Então isso aí, ele serve de exemplo. Não, Raimundo de Assunção, você falou, a biblioteca viva de Grajaú, né, uma história, né? E que nem ele, tem centenas e milhares de pessoas aqui em Grajaú, né? E eu agradeço ele também ter me recebido em Grajaú como imigrante, que recebeu eu, Simone, milhares aí, não sei se Vandes é grajaúense, bem ali da Canabrava, né, Vandes, né? São Francisco, né? Mais da Canabrava, né? Então, assim, Raimundo de Assunção dispensa comentário, quero desejar para ele, para sua família, sucesso, e que ele atravesse a barreira de um século aí, e tem muitos atravessando, e ele não vai deixar nós para trás antes de passar da barreira de um século, não, viu? Então, Raimundo de Assunção, um abraço para o senhor, para sua família, e sempre que lhe vejo é bom conversar com o senhor. Olha, aí são vários nomes, né? Então a população grajaúense agora está sabendo quem o Marinaldo aprova e quem ele deleta. É contigo, Dejaci, agora. Muito bem. Por hoje eu acho que é isso aqui, né, Hilton? Né? Porque a gente já está com mais de 1 hora de programação, né? Eu quero aqui agradecer a participação do Marinaldo dos Gesso. Foi feito o convite, ele de pronto aceitou. E quero dizer que, de antemão, a gente já deixa aqui o nosso canal, a nossa programação à disposição, não só de você, como todos os grajaúenses, também para ter essa oportunidade para esse novo modelo de programação na nossa grade, que é onde a gente vai conhecer o grajaúense de perto, vai conhecer o empresário, vai conhecer o político de perto e as suas propostas e a sua opinião sobre a cidade grajaúense e muitas outras situações que vêm ocorrendo no nosso dia a dia. Então, Marinaldo, eu só quero agradecer pela sua participação, dizer que nós estamos sempre abertos e eu deixo aí com a Ailton também. Pois é, Marinaldo, como o meu amigo acabou de falar, né, mais uma vez nós agradecemos pela sua entrevista hoje aqui. O espaço está sempre aberto. Suas considerações finais para o público de casa. Primeiramente, agradecer a todos vocês da Visual Comunicação, Maranhão 360. E eu sou o primeiro a ser entrevistado, né, o Dejaci falou. Espero que dê sorte aí para que a plataforma realmente tenha muito êxito, muita
acesso aí, dizer para você aí, Dejaci, que nós vamos estar sempre juntos, pronto, à disposição. Ok, Marinaldo, nós é que agradecemos a sua participação aqui no Maranhão 360, estamos sempre à disposição. Eu quero dizer para você, caro amigo telespectador que nos acompanha neste momento, que este foi o nosso convidado especial de hoje, deste primeiro Maranhão 360, agradecendo mais uma vez a participação dele e também a participação de todos vocês que nos acompanharam até este momento. O próximo episódio, nós teremos aí o nosso convidado, é o vereador Antônio Carlos da Vilinha. Para você que me acompanhou até agora, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio do Maranhão 360. Até lá.